dia todo mundo. Engraçado que hoje Arthur Amorim veio e Bezerra não. Oi? Acho que travou. Acho que é porque tá todo mundo tá sobrecarregando aí, tá vendo? Vamos lá, deixa eu só... Trava a imagem de Daniel para você. Travou. Travou sim. Travou. Travou também aqui. Travou. Tinha travado na cara de Nayeli, aí depois travou a cara dele. Oi? Oi? Bom dia? Vocês estão vendo, né? Tanta gente na aula hoje que até a internet travou. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora tá melhor. Pronto. Então eu vou pedir que Arthur ligue a câmera, por favor, Emanuel e Antônio, tá? Que não me justificaram. Luiz Carlos e Guilherme me justificaram. Agora os outros 3 não. Então, por favor, liguem as câmeras. Eu só não tô vendo o senhor. Oi? Tu não tá me vendo não, Gabriel? Tô não. Tô procurando Ele aqui. tá lá no final, pô. Ele tá lá no Restante, final. tá? É porque ele agora não tá no centro de todo mundo. Ah, achei. Achou eu? Pronto. Antônio, por favor, liga a câmera. Só falta Antônio ligar a câmera, senão vai ter que sair da sala, Antônio. Vamos lá, tem que justificar. Se não tiver com algum problema, aí me avisa o que é, que aí não tem problema não. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Eu espero que não trave aí novamente a internet. Então, o capítulo 1 de vocês, do livro de vocês, a gente começa falando sobre o Teorema de Pitágoras. Tá, pessoal? Então, o que é que nós vamos precisar lembrar? Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, assim como a trigonometria do triângulo retângulo, o próprio nome já diz, triângulo retângulo, só vai ser aplicado naqueles triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Eu não posso aplicar o Teorema de Pitágoras em um triângulo que não seja retângulo, tá? Tem muita gente que pega os triângulos, qualquer triângulo, e quer aplicar Teorema de Pitágoras. E não dá certo. Porque isso aqui não é um triângulo retângulo. Então, se não é um triângulo retângulo, eu não posso aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele só é aplicado em quê? Ele só vai ser aplicado quando nós tivermos um triângulo retângulo, tá? E o que é que o triângulo retângulo diz? A minha hipotenusa, que é sempre o nosso maior lado, eu vou chamar ela de A, é igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho 2 catetos, são os 2 lados restantes. Catetos. Ah, cateto, cateto. Eu vou chamar esse de cateto C e esse de cateto B. Então, o que é que o Teorema de Pitágoras diz, traduzindo isso? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Daí, hipotenusa. Muito bem. Então, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Para que a gente não erre em Teorema de Pitágoras, pessoal, é importante que vocês saibam posicionar a hipotenusa. A hipotenusa, ela sempre fica antes da igualdade. E depois ficam os catetos. Professor, e o cateto B e C? Tanto faz a ordem que você coloque. Poderia colocar C ao quadrado mais B ao quadrado, não importa. Agora, se você errar o lugar da hipotenusa, você erra toda a questão. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. E quem é a hipotenusa? Como é que eu vou identificar a hipotenusa? Pessoal, a hipotenusa, ela sempre fica oposta ao ângulo de 90 graus. Vejam que ela sempre fica oposta ao ângulo de 90 graus. Sendo assim, o maior
lado do triângulo retângulo. Beleza? E os catetos? São os outros dois. O que sobra é cateto. Então tem um lado que é a hipotenusa e os outros dois são os dois catetos. Pessoal, todo mundo entendeu aqui esse teoremazinho? É mais que uma revisão, né, sobre o teorema de Pitágoras. Deu para vocês entenderem? Todo mundo vai conseguir identificar quem é a hipotenusa, pessoal. Então lembrem, hipotenusa ela sempre vai estar antes da igualdade. Hipotenusa ao quadrado. E depois ficam o restante. Por quê? Tem questão que ele quer encontrar a hipotenusa. Certo? Então é x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, nesse exemplo. Mas tem questões que ele dá a hipotenusa. E ele quer encontrar um cateto. Então, ó, 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí tem aluno que faz o quê? O x sempre coloca antes da igualdade. Não é, nesse caso aqui, ó, ele está querendo encontrar um cateto. Então, o cateto ele fica depois da igualdade. Certo? Por isso que é importante a gente saber posicionar a hipotenusa. Tá bom? Então, pessoal, espero que essa parte de teorema de Pitágoras vocês não errem. Tá bom? Então, isso será uma das questões da prova. Se você acertar a questão sobre o teorema de Pitágoras, você já tem um ponto. Tá? Pode ter uma ou pode ter duas questões. Um ou dois pontos vocês já estão garantidos. No caso, então, tem 5,5, né? Se o cara acertar só essa. Como é? O cara, no caso, tem 5,5, né? O cara que tem 10, 11. Isso, se ele explicar corretamente, né, a questão no dia da explicação. Porque tem isso, tem que explicar direitinho como foi que fez. Então, vejam, já tem a chance aí, ó, de melhorar a nota bastante. A outra parte, pessoal, é a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Eu vou apagar aqui. Continua também dentro desse capítulo 1. Trigonometria, que aí alguns dizem, é aí que mora o perigo. Mas é a parte fácil. No triângulo retângulo. Então, pessoal, essa parte aqui de trigonometria no triângulo retângulo é onde nós vamos lembrar de seno, cosseno e tangente. Tá? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Como assim? Pessoal, a gente viu no teorema de Pitágoras como identificar a hipotenusa e como identificar os catetos. Na trigonometria, além de identificar os catetos, eu preciso saber quem é oposto e quem é cateto adjacente. Como é que eu vou fazer isso? Vejam só. Eu vou colocar aqui um triângulo retângulo. Tá? E eu coloco que o ângulo de 90 graus está aqui. Então, eu quero saber isso aqui, ó. Com relação a esse lado aqui, que é 60 graus, por exemplo. Aí eu pergunto para vocês, quem é a minha hipotenusa? Esse lado, esse ou esse? Vamos fazer assim, coloca da x, y e z. É o que está oposto ao ângulo de Quem é a minha? X. Eu quero saber a minha hipotenusa. Qual desses? X. Né? Então, aqui seria a minha hipotenusa. Tá bom? Eu vou apagar o x e vocês já me disseram. É a minha hipotenusa. Quem é o cateto oposto nesse exemplo? O Z ou o Y? O Z, porque é quem está oposto ao ângulo que ele... Ao ângulo de 60. Eu não estou me referindo ao ângulo de 60. Então, o Z é quem está sendo o meu cateto oposto. E se ele é o oposto, lógico que o Y vai ser o adjacente.
Agora, se o 60 não tivesse aqui, se eu estivesse me referindo ao ângulo que está aqui em cima, a hipotenusa iria mudar? Não. Não. Mas e o cateto oposto? Digamos que aqui é 30 graus. O cateto oposto seria esse ou esse? De baixo. Seria esse agora, porque ó, seria esse Tá aqui. oposto. Esse é quem está oposto ao ângulo e esse mudaria e seria o Para o adjacente. adjacente. Então a gente precisa observar sempre a que ângulo está se referindo para saber quem é o oposto e quem é o adjacente, tá certo? Uhum. Se você está se referindo a esse aqui, o oposto é esse aqui. Professor, A esse, o oposto é esse outro. Oi? então no caso, os dois podem mudar conforme o ângulo muda, né? Menos a hipotenusa, que vai estar sempre Isso. coisada Então no... a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90, então não vai mudar. Agora, se eu me referir a esse ângulo aqui de cima, o oposto é esse. Mas quando eu me refiro a esse outro ângulo aqui, o oposto já muda. Então vai depender de que ângulo eu estou me referindo. A qual deles eu me refiro. Certo? Então por isso que é muito importante a gente ter esse cuidado para identificar. A partir do momento que a gente identifica, é só substituir na fórmula. E para a gente substituir, a gente também vai precisar lembrar da tabelinha de ângulos notáveis. Tá? Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Muito bem. A gente tem o ângulo de 30 graus. Temos o ângulo de 45. E temos o ângulo de 60 graus. Então, eu preciso saber esses três valores aí, tá? Então, ó, seno, cosseno, e eu preciso saber também a tangente. E se a gente cantava uma musiquinha? Eu vou pedir para que... Não, eu ia dizer para pedir para vocês cantarem, mas aí as internet não vai ajudar. Aí um vai cantar, vai sair a voz de um, a voz de outro, vai se Manda o Luiz cantar, professor. Manda o Luiz cantar, que é a mais bonita. Não, vamos lá, pessoal. Ó, eu só não vou cantar porque minha voz é terrível. 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente, diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, veja, a gente tem por obrigatoriedade que saber esses ângulos todos aí. O seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Professor, se vinha outro ângulo na questão, aí eu vou colocar dado seno igual a tanto, certo? Então não se preocupe, eu coloquei um seno de 20. Pessoal, 20 graus. Então o seno dele é tanto, o cosseno dele é tanto, a tangente é tanto. Tá bom? Não se preocupem. Então, trigonometria no triângulo retângulo é isso que vocês vão precisar saber. Além de terem, lógico, que identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Então vejam como a prova de vocês vai estar fácil. Vocês não tem matemática, não tem fácil, né? Assim, não tem como ter nada difícil em matemática. Até hoje eu nunca vi nada difícil. O professor, Então, vai ser esse assunto aí, é? Esses que eu estou explicando agora. Isso é a revisão para a prova. Ah, tá. Muito obrigada. Tá bom? Então, pessoal, esse é o capítulo 1 do livro de vocês, inclusive. Certo? Aí, pessoal. Como é? O seno de beta. Vê só. Mas isso aí, Vinícius, é quando a questão vem assim, ó.
eu coloco que esse ângulo é beta e esse ângulo é alfa. E aqui é o ângulo de 90 graus. Aí ele coloca que o seno de beta é igual a 0,5, certo? Então eu quero descobrir esse lado aqui e eu dou que a hipotenusa é 5. Não é isso? Ele não me deu o valor do seno de beta? Então o que é que eu preciso fazer? Cateto oposto, a beta e a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa só tem uma forma, que é essa. Então, o seno de beta é equivalente a x sobre 5. O seno de beta é 0,5. Então, fica 0,5 igual a x sobre 5. Faz meios por extremos, encontra o valor de x, né? X, nesse caso, vai ser 2,5. À medida que eu encontro o x, eu tenho dois lados e eu consigo discutir o terceiro lado. Certo? Pessoal, o que é que eu fiz? Repita, por favor. Repito sim, ó. A única coisa que a gente está fazendo aqui, presta atenção, usando a relação do que ele quer ali, ó. Ele disse, deu dois ângulos, beta e alfa. Aí ele disse na questão que a hipotenusa era 5, que esse cateto era x e que esse era y. E ele só me deu o seno de beta, não deu mais nada. Só que se eu tenho seno, eu já lembro que eu posso usar a relação de seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E quem é o meu cateto oposto? X. Quem é a minha hipotenusa? 5. Então, o seno de beta é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de beta ele me deu na questão, ele disse que era 0,5. Então, automaticamente aqui, ó, 0,5 é igual a x sobre 5. Essa parte final é só a gente pegar o x, meios por extremos, né? O x vezes 1, x. 5 vezes 0,5, 2,5. Professor, e se ele pedisse para encontrar o y também? Teria como? Teria. Pessoal, eu não já conheço esse lado? Isso. Eu conheço dois lados, eu quero descobrir o terceiro, e é um triângulo retângulo. Eu aplico o teorema de Pitágoras. De que forma? Vamos lá. O teorema de Pitágoras diz que a minha hipotenusa, que nesse caso é 5, é igual a 2,5 ao quadrado mais y ao quadrado. Então vai ficar 25 igual a 6,25 mais y ao quadrado. Eu passo isso para cá, 25 menos 6 de 9 dá 18,75, não é isso? É igual a y ao quadrado. Então, y é igual a raiz de 18,75, que dá 4, alguma coisa. Certo? Então, y é igual a 4,5. 36 mesmo. Você quer 4, alguma coisa. Porque 18,75 é maior do que 16, e a raiz quadrada de 16 é 4, e é menor do que a raiz de 25, né, que é 5. Então é 4, alguma coisa. Eu botei 4,5 só por desencargo. Pronto. Descobri. Professor, e se agora ele pedisse para mim descobrir o seno de alfa? Ou seno de alfa? Qual é o valor dele? Pessoal, o seno de alfa não é o seno, não é cateto oposto dividido pela hipotenusa? Quem é o meu cateto oposto? Eu descobri 4,5. Quem é a minha hipotenusa? 5. Então, o seno de alfa é 4,5 dividido para 5, que dá seno de alfa igual a 0,9. Acabou. Certo? Então, a partir de uma coisa que ele dá na questão, a gente pode descobrir infinitas outras. Professor, Só não entendi a questão do beta e do alfa que o senhor fez. Como assim, do beta e do alfa, Guilherme? É sempre usando esses símbolos que está no triângulo, ou o senhor só Isso. usou nesse exemplo? Eu usei nesse exemplo. Então pode aparecer diferente, né? Isso. Aqui Entendi. são letras. Okay. É porque geralmente utilizam-se letras gregas para representar ângulos. Entendi. Tá? Beleza. Quando não sabe qual é o ângulo, aí eles colocam
uma letra grega. Por isso que aparece beta, alfa, ômega, certo? Então vai ser mais ou menos assim. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são para mim roubar o intervalo de vocês, certo? Então, pessoal, antes da gente ir para a próxima parte, eu vou colocar aqui, anotar algumas questões que seriam legais se vocês soubessem fazer, tá? Inclusive, algumas a gente já ressala. Primeira questão que seria bem importante a gente fazer, ó. Algumas questões eu vou colocar, tá? Lá na página 11, a questão 5 e a questão 6 seriam importantíssimas, vocês saberem como respondê-las. Na outra página, a 7, a 8 e a 9. Essas 5 questões que eu já fiz elas com vocês, tá? Vocês só querem fazer essas questões aí, vocês estão basicamente com a nota 10. E a 11, na outra página. Professor, travou. O senhor pode repetir? Foi. Vamos lá, Vinícius. Eu não entendi o que tu falou também, cortando tua voz. Como, por exemplo, essa 6, né? Essa 6, 4. essa questão 11, essa 9. Não é isso? Então, as que eu falei, pessoal, para vocês saberem como fazê-las, seria muito importante. 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Essas questões importantes ter do mesmo jeito, né, com os valores, mas o modo como fazer pode ser idêntico. Tá bom? Vocês querem resolver alguma delas aqui no quadro agora, antes da gente acabar? Digam um aí para mim resolver. A gente já fez elas, né? Eu já fiz elas com vocês. Vocês fizeram uma atividade. Faça uma dessas que Vinícius falou, aí. que é dificuldade. Vamos fazer essa 9, que ela é maior, que ela tem 3 triângulos, na verdade. Aí o senhor faz no quadro, professor, para poder tirar print. Vou fazer no quadro, sim. Vamos fazer essa 9? Então, ó, preste atenção. Tem 3 triângulos nessa daí. Pessoal, essa daí tem o seguinte. A gente tem uma reta assim, outra assim. Aí tem um pedacinho pequeno. Aí vem para cá, aqui tem um ângulo de 90. Vem para cá, tem outro ângulo de 90. E tem isso aqui. Que aí ele não diz que é ângulo de 90 graus, tá? Ele só coloca que esse é o ângulo alfa. Aí diz assim, ó. O seno disso. Eu quero que vocês me digam qual é o seno de alfa. Pessoal, em momento algum nessa questão, ele disse pra gente, prestem bem atenção, tá? Em momento algum ele disse que isso aqui é um triângulo retângulo. Ele não disse isso pra gente, tá? Então não posso nem aplicar teorema de Pitágoras nessa parte, por enquanto, nem as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Só que aqui ele deu algumas informações. Ele disse que aqui era 2, aqui era 2. Esse era 4. E esse também era 4. Foi isso? Aí, a partir dessas informações, eu consigo, sim, dizer se esse é um triângulo retângulo ou não. Por quê? Pessoal, quando eu tenho um triângulo retângulo, como no caso aqui eu tenho 4, 4, 4, é o chamado triângulo isósceles, né? 2 lados iguais. Esses 2 ângulos aqui, se eu tenho 2 lados iguais, eu vou ter 2 ângulos iguais também. Certo? Então, esse ângulo aqui
é 45 graus e esse é 45. Professor, como é que o senhor sabe que ele é 45? Se esse é 90, a soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que ser 180? Então falta 90 dividido para 2. Mas por que eles são iguais, 45 e 45? Porque os lados também são iguais, os catetos são iguais. Então por isso que esses são iguais. A mesma coisa acontece aqui. Veja, se esse é 90, os dois lados são iguais, esses dois ângulos são de 45 graus. Aí agora, pessoal, eu vou ter uma noção desse triângulo aqui. Por quê? Porque agora eu sei qual é esse ângulo. O ângulo que eu vou pintar aqui no meio, ó. Pessoal, justamente, ó, é metade de uma volta. Se é metade de uma volta, eu já tenho 90 aqui, ó, 45 desse pedacinho, 45 desse. Então, esse aqui é 90. Então, eu descobri que esse triângulo aqui, ele também é retângulo. Então, já ficou mais fácil minha vida. Eu só preciso descobrir quem é esse lado. Aqui, ó. Quem é esse? Quem é esse outro lado? Tá? Eu preciso descobrir esse daqui até aqui e daqui até aqui. E se a gente observar esse primeiro pedaço aqui, ele é a hipotenusa desse triângulo menor. Ó, Ô, professor, não estou entendendo, não. E aqui a gente tem x. Vamos lá, Kathleen. Vamos pegar somente esse triângulozinho pequeno. Ele tem dois lados iguais e aqui é reto. Se ele tem dois lados iguais, esses dois ângulos também são iguais. Certo? Eu não sei qual é a medida desse ladinho dele aqui, ó, que é o que eu quero descobrir. Mas esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Se eu já tenho um ângulo de 90, sobra 90 para me dividir para esses dois. Ou seja, cada um é 45. Certo? Mas eu não vou precisar usar esses 45 agora. Então vamos lá. Eu tenho dois lados de um triângulo retângulo e eu quero descobrir o maior deles, ó, o que está oposto à hipotenusa. Eu quero descobrir x. Então é só aplicar o teorema nesse menor. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 8. Não é isso? 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Então x é igual a raiz de 8. Essa raiz de 8 é 2 raiz de 2. Certo? Eu posso colocar ela como sendo 2 raiz de 2. Professor, por que raiz de 8 é 2 raiz de 2? Vamos simplificar. Ó. Fatório 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. A cada 2 iguais, sai um fora, sobrou só um dentro. Tá? Esse par, ele sai como sendo só um, sobrou só um número lá dentro. A gente estudou isso no 9º ano, eu acho que em racionalização e simplificação de O único radicais. número que fica sozinho é o que fica dentro da raiz. Os que ficarem sozinhos. Se tivesse assim, ó, 2, 2, 3, 3, 5. E 4. 4 não, porque não pode ser um 4. Outro 3. Então eu ia tirar um número 2, um número 3, e dentro ia ficar 5 e esse número 3. Eu junto os pares. Por que eu junto os pares? Porque é ao quadrado. Qual é o sinal que seria fica entre eles? Que não dá. Vezes. Ah. Certo? Entendi. Ficaria Beleza. 6. Então, pronto. Eu já descobri esse lado aqui, ó. 2 raiz de 2. Agora eu preciso descobrir esse maior, que é o outro triângulo, que também eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou chamar de y, que é 4, que é 4. Ó, tá oposto ao ângulo de 90. Pessoal, mais uma vez, esses dois ângulos menores vai ser 45. Por que os dois vão ser 45? Porque os lados são iguais. Se os lados fossem diferentes, os ângulos também seriam. Tá? Então, isso aqui não seria um triângulo retângulo. Então, aqui, ó. Tá usando Pitágoras, né, professor? Oi? Tá usando Pitágoras, né? Isso, para me descobrir esse outro lado grande aqui, ó, desse outro triângulo. Aí depois é que eu vou para aquele. Eu vou pro terceiro para descobrir o que a pergunta me pede.
Então, ó, y ao quadrado é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Os catetos ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 32. Por que 32? 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 16, 32. Então, nosso y é igual a raiz de 32. Pessoal, eu vou tentar simplificar esse radical, tá? Também. Igual a gente fez na raiz de 8. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Vejam, ó, vai sair um 2. Vai sair outro 2 e sobra um 2 dentro da raiz. Vai ficar 2 vezes 2 fora. E dentro só ficou esse 2. Então, é 4 raiz de 2. Certo? Então, já descobri os dois catetos. Por que a gente descobriu os dois catetos? 4 raiz de 2. Eu vou até marcar eles aqui em vermelho. Ó. E agora a gente vai descobrir a hipotenusa. Justamente, por que eu vou precisar descobrir a hipotenusa? Porque o seno de um ângulo é o que não é cateto oposto sobre hipotenusa. Oposto a ele eu já descobri. 2 raiz de 2, só que eu ainda não sei quem é esse hipotenusa aqui, ó. Preciso descobrir quem é essa nossa hipotenusa aqui. Por que ela é hipotenusa? Porque aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, quem é essa minha hipotenusa? Vou chamar de Z. Então, vamos descobrir ela. Ó. Z ao quadrado é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado, que é esse cateto, mais 2 raiz de 2 também ao quadrado, que é esse outro cateto. Então, Z ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, vezes corta a raiz com 2, sobra só 2. Mais 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, sai somente o 2. Tá, pessoal? Tem que fazer todos os números aqui elevado ao quadrado. O 4 ao quadrado dá 16. A raiz de 2 ao quadrado dá 2. Porque corta a raiz com expoente, sobra 2. Professor, repita esse último triângulo, por favor. Esse último triângulo é esse aqui, tá, Kathleen? Ó, esse maior. Onde você tem a hipotenusa, que é Z, e tem os dois catetos, que é 2 raiz de 2 e 4 raiz de 2, que a gente encontrou nessa parte aqui. Então, eu vou descobrir quem é essa minha hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras novamente. Então, quando eu substituo hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, eu vou ter esses resultados aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, a gente tem que Z ao quadrado, meu lápis já está falhando, é igual a 32 mais 8. Então, Z ao quadrado é igual a 40. Nosso Z vai ser a raiz de 40. Pronto, eu descobri a primeira parte. Então, aqui eu também posso simplificar esse radical. Como? Só falta 1 minuto para acabar a chamada. Maria. Então, vamos fazer assim, pessoal. Eu